nessa época, assim, eu tava completamente desviado, né? Completamente longe dos caminhos de Deus. E por ter uma criação, né, cristã, é, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que era errado. Eu sabia que se eu Dava um morresse, peso na eu ia pro consciência. inferno. E assim, o triste do desviado é que é isso, que ele não nem desfruta do pecado. Não dá? Porque o que não conhece, Ali acusando. ele tá fazendo aquilo ali e ele nem se dá por conta que aquilo é errado. Uhum. Mas quem é desviado, né? Porque assim, na minha infância, eu tive experiências com Deus. É isso que eu ia perguntar. Ali Não, o senhor eu já tive. conhecia já o Sim, trabalhar? não, a eu tive presença? assim, experiência. Na minha infância, eu tive experiências maravilhosas com Deus, assim, que me marcaram É diferente, né? profundamente, né? Mas por conta de todo um contexto, por conta principalmente da questão de amizades e tal, de muitas dessas questões que eu já abordei, então eu Abandonou o barco. abandonei o barco. Só que daí chegou uma época da minha vida que era justamente essa época assim que tinha dado uma piorada essa questão, que até porque já tinha pegado uma idadezinha um pouquinho maior, de sair à noite, de isso e tal, né, de bebedeira. Aí assim, por exemplo, a questão de droga mesmo, né, e até pequenos furtos que eu já tinha começado a fazer por conta das drogas e tal, com a questão de se tornar um atleta, porque a gente, assim, a gente se tornou um atleta mesmo, a gente treinava, às vezes, dia que menos treinava era 4 horas por dia, então assim, né, a gente levava uma vida de atleta Se mesmo. entregando pro negócio. Exatamente. Então, por conta daquilo, aí assim, a questão das drogas, eu não usei mais, né? Mas aí tinha a questão da bebedeira, que de vez em quando acontecia, né? Por mais que a gente procurava evitar por conta, né, até da luta em si, mas... Às vezes ia sair com a galera, ia na vibe. Exatamente. E aí o que acontecia? Chegou uma época, assim, que eu deitava para dormir à noite e me vinha aquela angústia, né? Uma angústia, o pessoal costuma chamar angústia da morte, né? Me vinha a sensação que eu ia morrer. É a sensação que eu tinha, tipo, eu vou morrer. E aquela agonia, e aquela agonia e tal. E aí, assim, pela minha criação, né? Eu sabia, eu tinha certeza que se eu morresse eu ia pro inferno. Já tinha ciência. Né? Então, assim, aquela angústia que vinha não era só assim, eu vou morrer. O senhor sabia o vou destino pro eterno. Era bem pior, eu vou pro inferno. Eu tinha plena certeza que se eu morresse eu ia pro inferno. Então vinha aquela angústia e tal. E um negócio assim que eu chegava a passar mal assim mesmo, né? Refletia fisicamente até por conta daquela angústia ali. Só que eu não falava pra ninguém e tal, e de chorar ali de madrugada e tal, e aí era a hora que você se arrepende, né? Deus, não, ó Deus, me livra dessa, eu não posso morrer, que se eu morrer eu fui pro inferno, o senhor vai ver, eu nunca mais vou fazer aquilo, nunca mais vou fazer aquele outro e tal, não, Deus, e aí eu começava a orar dessa forma ia passando aquela angústia. Mas né? o senhor nunca mais fez o que falava que não ia fazer? Então, aí nós já vamos chegar lá. então, quando, né, passava aquela angústia, eu conseguia dormir, então, às vezes, dormia ali meio que orando ainda e tal, e ia dormir. Então, eu acordava no outro dia, você não tava mais com angústia. Tudo certo, Bora pro ficha fervo, limpa. bora pro fervo. E aí, você fazia pior do que você tinha feito no dia anterior. Caramba. Aí você chegava à noite para dormir. Não era todas as noites, mas sim. Tipo, Tinha uma frequência. segunda, quarta e sexta. Mais ou menos isso. Dia sim, dia Não era não, todo né? dia. Não era todo tinha as dia. folgas também. Um dia sim, outro também. Então houve muitas ocasiões assim de ter a questão até da paralisia do sono, né? Caramba. Até eu lembro que o pastor Jesus comentou isso aqui. Engraçado que, tipo, eu não sabia que ele tinha, ele não sabia que eu tinha. Olha só, cara. Mas eu também... Eu já percebi que esse negócio é uma coisa com desviado, cara. Mas eu vou falar pra você, não é só desviado não, cara, porque
Às vezes acontece, cara, comigo isso aí. Né? E essa semana aí eu tive essa paralisia do sono, cara. Você tá meio desviado, irmão. Tá, Tem que repreender esse satanás aí, irmão. Não, mas Negócio você sabe tenso, que cara. quando... Tô brincando. Não, mas quando as piores batalhas espirituais que eu tive com relação à paralisia do sono foi quando eu me tornei, na época, chamado evangelista, que a gente ia morar na igreja. Certo. Foi as piores batalhas que eu tive.